Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 17 de abril. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês aí, fechou galera? Antes de mais nada aí já deixa seu like aqui no vídeo para estar fortalecendo aí o trabalho do BetGreen, né? Diariamente aí tem vídeo grátis para vocês aqui, então deixa aquele like aí para poder fortalecer o trabalho, tá? E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. Para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo. Se você tem dúvida, tem interesse, corre lá e me chama que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Fechou, galera? E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter esses 8 jogos aqui, ó. Vamos ter campeonato da Arábia Saudita, vamos ter aqui campeonato da Dinamarca, Liga Conferência, que é a Conference League, né? Vamos ter Liga Europa, vamos ter Brasileirão Série B e Brasileirão Série A, né? Uma grade aí bem interessante. Acredito que são os 8 jogos mais viáveis para essa rodada aí de quinta-feira, tá, galera? E nesse vídeo aqui eu não vou estar fazendo aquela edição padrão aí, infelizmente estou sem tempo, mas os jogos de sexta, sábado, domingo eu vou estar trazendo aí a ediçãozinha aí para vocês aí normal, fechou? E vamos lá, o primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o campeonato da Arábia Saudita, né? O Sauditão, a gente vai ter o Al Hilal contra o Al Khalej, jogo que acontece meio-dia e 50. Al Hilal jogando em casa, na minha opinião, tem grande favoritismo para vencer, né? A equipe ainda tem esperança aí de tentar tirar esse título que atualmente está ficando aqui nas mãos do Al Ittihad, né? O Al Ittihad tem 65 pontos, enquanto o Al Hilal tem 58. Vencendo esse jogo vai a 61 e diminui a vantagem aí para 4 pontos, né? O Al Hilal vai ficar aí 4 pontos atrás do Al Ittihad, porém o Al Ittihad também joga fora de casa aí nessa rodada, né? Torcer para um tropeço. E o Al Khalej, que é o visitante aqui nesse confronto, está em 10º lugar com 33 pontos, aqui porque oscila bastante, né? E pela lógica aqui, Al Hilal, grande favorito para vencer, especialmente em casa. Confronto direto são 4 vitórias do Al Hilal, 1 vitória do Al Khalej aí nesses últimos 5 jogos. A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui nesse jogo, galera, é a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Acredito que é jogo muito bom aí para bater 3 gols, ou quem sabe até mais, né? E a segunda opção a gente pode estar pegando casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Al Hilal. Agora vamos aqui para o campeonato da Dinamarca, Superliga, né? Disputa do título, a gente vai ter o Midtjylland jogando em casa contra o Copenhague. 1h da tarde esse jogo. Jogo muito importante, né? Porque o Copenhague está nessa briga aí por título e contra esse time do Midtjylland que está aí nessa briga também, né? Diferença apenas de 1 ponto de uma equipe para outra. Então, jogo importante aí que vale a liderança do campeonato ou até mesmo para o Copenhague aí abrir uma vantagem considerável de 4 pontos, né? Então, um jogo que promete, né? Atualmente o Midtjylland, segundo colocado, 46 pontos, e o Copenhague, que é o visitante, está na liderança, 47 pontos. Os últimos 5 jogos aí do confronto direto, o Midtjylland ter levado a melhor, né? 3 vitórias do Midtjylland, 1 vitória do Copenhague e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção que a gente vai estar pegando, galera, que é a dica mais segura, né? É o mais de 1 gol e meio na partida, né? Pagando uma de 1,30 aí, para bilhete tá excelente, né? E a segunda opção, o ambos marcam, né? O ambos marcam aí já é uma opção mais para entrada simples, né? Para quem gosta de fazer entrada simples, esse ambos marcam aqui tem grande valor. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Conference League, vamos ter aqui a Fiorentina jogando em casa contra o Celje, jogo que acontece 1h45 da tarde, né? Primeiro jogo aí, Fiorentina venceu por 2-1, jogando na casa do Celje, né? E agora tem a vantagem do empate ao seu favor, né? Essa equipe aí da Eslovênia, é Eslovênia ou Eslováquia? É Eslovênia. É uma equipezinha aí que poderia ter feito um resultado favorável em casa, mas acabou que perdeu, né? Com esse placar aí de 2-1. E agora, vamos ver aí se a Fiorentina vence novamente, né? Especialmente jogando na Itália. Os últimos 5 jogos da Fiorentina aí, 3 vitórias e 2 empates, e o Celje 4 vitórias e 1 derrota aí nesses últimos 5 jogos, né? É uma equipezinha chata, porém, quando joga aí no campeonato da Eslovênia, né? Agora quando pegou aí a Fiorentina em casa, acabou perdendo 2-1, né? Então, pela lógica aqui, acredito que a Fiorentina vence novamente esse confronto, né? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né? Fiorentina para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Fiorentina, né? Acredito que vai ser o mesmo placar aí do primeiro jogo.
Agora vamos aqui para a Liga Europa, né? A gente vai ter aqui a Europa League, vamos ter aqui o Frankfurt da Alemanha jogando em casa contra o Tottenham. Jogo 4 horas da tarde, primeiro jogo lá na Inglaterra, o Frankfurt conseguiu arrancar um empate, muito importante, e agora aí vai tentar buscar essa vitória jogando em casa diante de sua torcida para poder conseguir a classificação para a próxima fase, né? Acredito que tem tudo para ser um jogo bem interessante, né? E eu vejo o favoritismo do Frankfurt, né? Acredito que jogando em casa aí é uma equipe que tem sua força. Os últimos 5 jogos do Frankfurt, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, e o Tottenham 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Confronto direto aqui foram 3 jogos, né? 2 pela Champions e esse jogo aí do primeiro jogo de ida pela Liga Europa, né? E o Tottenham venceu uma vez e teve 2 empates, né? Então, acredito que pelo momento aí o Frankfurt, na minha opinião, tem favoritismo, né? Tá pagando aqui uma odd de 2,35 e na minha opinião, vale a pena a gente pegar aqui uma dupla hipótese a favor do Frankfurt, né? Pro time da Alemanha aí vencer ou talvez empatar. Então, a primeira opção a gente vai com a dica casa ou empate e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 para o Frankfurt. Agora o outro jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter aqui o Manchester United contra o Lyon. Jogo 4 horas da tarde, jogo bem interessante, né? O primeiro jogo aí acabou ficando um empate de 1-1, né? Isso o jogo lá na França, né? O Manchester até chegou a ficar com a vantagem de 2-1, mas o Lyon no finalzinho ali buscou um empate de 2-2. Agora promete ser um jogo aberto, né? Especialmente que o Manchester tem uma defesa frágil. Se a gente for ver os últimos 5 jogos aqui, o Manchester tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o time do Lyon nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto aqui, o Manchester costuma levar melhor, né? São 3 vitórias do Manchester e 2 empates nos últimos 5 jogos aí envolvendo Manchester contra Lyon. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Novamente aí o placar do primeiro jogo, né? Acredito que vai para prorrogação e possivelmente pênalti. Agora a gente vai aqui pro próximo jogo, galera. A gente vai ter mais um jogo da Conference League. Vamos ter aqui o time do Chelsea jogando em casa contra o Legia. Jogo 4 horas da tarde, né? Primeiro jogo, o Chelsea jogando fora de casa venceu por 3-0 e agora tem esse favoritismo, né? Contra essa equipe aí da Polônia, né? A equipe do Legia aí nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E o Chelsea, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto foi apenas esse jogo, né? E eu particularmente acredito aí que o Chelsea tem favoritismo para vencer novamente e até mesmo colocar uma vantagem aí considerável, né? Acredito que não vai forçar tanto, especialmente que pode perder até por 2 gols de diferença, mas o Legia, que não tem nada a perder, vai tentar sair para o jogo, né? Para tentar buscar e reverter essa situação. Então, acredito que é um jogo aí interessante para a gente focar aí numa vitória do Chelsea e até mesmo para o mercado de menos gols, né? Acredito que o Chelsea vence esse jogo aí com 2 gols de diferença no máximo, talvez 3. Então aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica casa menos um handicap asiático e a segunda opção menos de 4 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série B, né? 8 horas da noite a gente tem o Criciúma jogando em casa contra o Atlético. O jogo vai ser na casa do Criciúma. Na classificação aqui a gente vai dar uma olhada, as duas equipes estão lá embaixo, né? O Atlético infelizmente ainda não venceu, 2 jogos e 2 derrotas, né? Na estreia perdeu para o Atlético Goianiense e no último jogo em casa chegou a abrir o placar, mas acabou aí perdendo de virada aí por CRB por 2-1, né? Já o Criciúma também está na mesma situação, né? Na estreia perdeu em casa para o Operário e no último jogo aí perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa por 2-1. Jogo que as duas equipes precisam mais do que nunca buscar esse resultado, né? E se a gente for ver aqui as odds, né? Dar uma olhada nas odds, tá pagando 1,70 pro Criciúma e 5 pro Atlético. Na minha opinião aqui, não vejo o valor nessa odd aqui do Criciúma, 7 e pouco, porque tem tudo para ser um jogo equilibrado. E a primeira opção que a gente pode estar pegando aqui nesse confronto, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Acredito que é jogo muito bom aí pra gente assistir 2 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Criciúma pelo fato de jogar em casa. Agora vamos para o nosso último jogo, Brasileirão Série A, né? Encerrando aí a rodada 4, a gente vai ter o Cruzeiro jogando em casa contra o Bahia, 9h30 da noite esse jogo. O jogo promete também um grande equilíbrio, tá? O Cruzeiro não vai vivendo um momento legal, né? Até o momento aí, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 pontos aí até o momento no campeonato. E o Bahia que ainda não venceu, né? Não venceu e nem perdeu, né? 3 jogos e 3 empates, né? Empate de 1-1 contra o Corinthians, empate de 2-2 contra o Santos e na última rodada empatou com o Mirassol 1-1, zebraça por
sinal, né? Então, assim, tem tudo para ser um jogo equilibrado, mas eu acredito que pelo fato de jogar em casa, o Cruzeiro acaba levando favoritismo, né? Cruzeiro jogando em casa é uma equipe chata, no confronto direto são 2 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente pode estar pegando, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Cruzeiro. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada. E agora eu vou estar deixando aqui para vocês, né, o primeiro e único bilhete da rodada, e ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui para essa quinta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Conference League, jogo entre Fiorentina e o Celje, a gente pegou vitória simples da Fiorentina nesse confronto. Aí o segundo jogo aqui, Liga Europa, jogo entre Frankfurt e o Tottenham. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, mais um jogo da Conference League, jogo entre Chelsea e o Legia, a gente pegou vitória simples do Chelsea. No final a gente teve uma odd aqui de 2,4, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$204,57. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete, né, que eu acabei de deixar. Lembrando que o link desse bilhete vai estar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá, galera? O linkzinho aí para você clicar e já ir direto para esse bilhete pronto. Aí você só vai colocar o valor que você deseja fazer a entrada. E se por acaso você não tiver conta lá na Estrela Bet, que é onde a gente fez esse bilhete, você já clica nesse link aí, faça seu cadastro na Estrela Bet e aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para criar esse bilhetezinho aí, fechou? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!